Nós vamos começar abrindo nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. Amém, Senhor, damos graças a Ti, Pai bendito, pela Tua bondade para conosco, de nos ter reunido nesta manhã, para estar diante da Tua face, Te adorar e ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha subjugar toda a nossa fraqueza, toda a nossa debilidade, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, e nos falar, Senhor, fala conosco com autoridade, graça, Senhor, segundo as nossas necessidades, Senhor, vem falar conosco, queremos ser corrigidos, consolados, instruídos pela Tua palavra. Por isso rogamos, envia a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações, dilata nossos corações, para que ouçamos a Tua palavra como aqueles que aprendem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Na última oportunidade que compartilhei com os irmãos, nós estávamos vendo a respeito do testemunho, da edificação do testemunho. Nós consideramos algumas coisas ali no livro de Esdras sobre o culto. A primeira coisa que o Senhor quer restaurar nas nossas vidas é o culto. Tanto que aquele remanescente fiel que saiu da Babilônia e se dirigiu até Jerusalém, eles começaram a edificar primeiramente o altar. Primeiro se edificou o altar, se firmou o altar sobre suas bases, para que o culto a Deus fosse restabelecido. O povo não podia adorar, como nós lemos no Salmo: como entoaremos os belos hinos de Sião, estando nós cativos. Então, o cativeiro babilônico, que é a tipificação do sistema religioso, não é o lugar de adoração dos filhos de Deus. Os filhos de Deus devem adorar a Deus em espírito e em Jerusalém. Ou melhor, em espírito e em verdade. Jerusalém é o lugar da adoração, não o cativeiro babilônico. Por isso, eles tinham que voltar. Eles não podiam adorar ao Senhor sendo cativos, não podiam adorar em prisões, em cadeias. Então eles voltaram, atenderam ali a ordem de Deus, não todo o povo, mas um remanescente, saíram de Babilônia e rumaram a Jerusalém. E lá chegando, eles firmaram o altar sobre suas bases, ou seja, eles começaram novamente a oferecer a Deus sacrifícios, que é a adoração. Então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor quer restaurar na nossa vida é a adoração a Ele. Amém? Mais do que qualquer atividade, mais do que qualquer serviço ao povo, o primeiro serviço nosso é a Deus, é a adoração. Então ali foi restabelecido os sacrifícios de manhã e de tarde, continuamente. Isso nos fala da adoração contínua que se deve prestar a Deus.
não apenas religiosamente. Nós vimos que a sinagoga é a solução do homem. A sinagoga as sinagogas foram estabelecidas em Babilônia. Até então só havia um lugar de adoração, que era Jerusalém. Então o Senhor restabeleceu ali, através daquele remanescente, o culto. Mas nós precisamos também de avançar. E nós precisamos também que seja restabelecido o testemunho. E o testemunho, irmão, vai depender de cada um de nós. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus, com a reedificação dos muros e também do templo. Amém? O Senhor tem uma casa, sua casa está sendo edificada. Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então nós todos estamos envolvidos e comprometidos na edificação da casa, do testemunho do Senhor. Veja em Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele, Jesus Cristo, deve ser considerado nessa obra de edificação do testemunho, porque ele é aquele que foi fiel em toda a casa de Deus. Amém? Ele é o modelo. Ele nos mostrou com a sua vida como que se edifica. Amém? Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo que nos foi mostrado no monte. Amém? Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então Jesus é o modelo fiel. Ele é fiel ao que o constituiu, ao Pai. Os evangelhos nos dizem que Jesus, ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Então, Jesus foi fiel àquele que o constituiu. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele que foi enviado do Pai a nós. Isso é o sentido da palavra apóstolo, enviado. E também é o sumo sacerdote, ou seja, ele que nos leva ao Pai. Ele é enviado do Pai a nós. E também, como sumo sacerdote, é aquele que nos apresenta ao Pai. Amém? Então a nossa relação com Deus depende deste sumo sacerdote e apóstolo fiel. Amém? Sem Jesus não há como nós agradarmos a Deus. Não há nem sequer como nos aproximarmos de Deus. Verso 3 diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Essa analogia da casa é muito interessante, não é mesmo? A casa, ela reflete o seu possuidor. A casa é feita de acordo com o gosto do seu dono, né? Então, se o seu dono é glorioso, ele tem bom gosto, então assim será a sua casa, a casa que ele edificar. Então nós, como casa de Deus, devemos refletir a glória do seu possuidor, que é Jesus Cristo. Amém? Nós somos casa de Deus. Nós vamos ler lá em
Efésios capítulo 2, mais para frente, que nós somos a casa de Deus. Então, quem recebe a honra é a casa, é o dono da casa. Quando nós andamos por aí, nos deparamos com mansões de luxo, casas maravilhosas, nós indagamos quem será o seu dono. Deve ser algum artista ou algum empresário milionário. Uma vez a gente foi passear lá no Rio de Janeiro, lá em Arraial do Cabo, e uma pessoa mostrou para nós ali o que seria a casa do Roberto Carlos, e era uma mansão. Então, o dono da casa recebe as honras, não é mesmo? Então nós estamos ocupados, irmãos, em honrar o dono da casa. Amém? E nós, como sua casa, devemos manifestar a sua glória. Porque toda casa é edificada por alguém. Amém? Olha, a casa é edificada. O Senhor Jesus diz que Ele edificaria a sua igreja. Mas, misteriosamente, sem que o nosso Senhor tenha qualquer necessidade de qualquer coisa, Ele é Senhor de tudo, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não tem necessidade nenhuma de ajuda, mas Ele quis, na sua soberania, na sua soberana vontade, que nós fôssemos os seus cooperadores. Então nós somos cooperadores de Deus nessa edificação. Mas nós não temos liberdade de inovar. Amém? Foi-nos dado uma planta. Foi mostrado um modelo no monte. Como Moisés foi fiel àquela planta, àquele modelo, nós também devemos ser fiéis nessa obra de edificação. Irmãos, o que tem mais faltado hoje em dia entre os crentes, entre os cristãos, são pessoas fiéis. Não faltam inovações, não falta a mão do homem maculando a obra de Deus. Nós não temos nenhuma liberdade de edificar a nossa maneira. As pessoas dizem assim: eu acho que isso é certo, então eu faço assim. Quem deu para alguém liberdade de fazer o que quer? Nós não temos essa liberdade. Nós não temos liberdade de fazer o que nós queremos. A nossa vontade está cativa ao Senhor. Cumpre-nos agradá-lo e fazer a sua vontade, não a nossa. Veja, o Senhor Jesus, Senhor de tudo, disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Será que a sua comida é essa? A sua satisfação é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra? Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O que ele estava anunciando? Hein, irmãos? Quem ele estava anunciando em todas aquelas coisas? Cristo. Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Aleluia! Amém. Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Moisés estava anunciando aquele que havia de vir. Mas Cristo, verso 6, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Você é casa de Deus, eu sou casa de Deus, nós juntos somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Se tão somente conservarmos firme a confiança
e a glória da esperança até o fim. Amém? Não desanime, irmão. Conserve firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Às vezes você olha para a igreja e olha talvez para si mesmo e talvez pensa assim: nossa, mas isso aqui está longe de ser ou de parecer essa casa gloriosa. Jesus está edificando a sua igreja, amém? Ele está trabalhando em nós e Ele não vai ter o seu plano frustrado. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia final, amém? Ele não deixará a sua casa inacabada, amém? Ele vai completar a sua obra, aleluia. Veja aí também 1 Timóteo 3, verso 15. Verso 14 diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Então este aqui, irmãos, é o propósito da casa. Para que serve uma casa? Para ser habitada, certo? Amém? Mas além de ser a habitação do seu possuidor, a casa deve manifestar a glória do seu possuidor. Toda casa deve manifestar a glória e o gosto do seu possuidor. Aqui nós lemos que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, ou seja, a igreja, ela é a que sustenta a verdade e também que expõe a verdade. Amém? Esse é o propósito da casa, da igreja: sustentar a verdade e exibir a verdade. Agora veja aí também em Efésios 2, verso 20 a 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Então veja, nós estamos sendo edificados, o edifício está sendo ajustado, cada pedra está sendo encaixada uma na outra e crescendo como templo santo no Senhor. E nós também somos edificados juntamente. Veja, um amontoado de pedras não é um edifício, não é mesmo? Vocês já viram quando quem já construiu casa sabe, né? A gente fica ansioso querendo ver alguma coisa que se pareça com uma casa. Mas aí o caminhão vem e despeja vários metros de areia, vários metros de brita, aquele monte de ferro, e os pedreiros parecem tatu cavando buraco, e você assim: nossa, mas a casa tem que ser para cima, e o homem está cavando buraco para baixo, e nós não vemos nada que se pareça com uma casa. Mas irmãos, a casa tem que ter fundamento. Amém?
ela deve estar edificada sobre a rocha. O construtor deve cavar até encontrar a rocha, e aí então ele lança os fundamentos sobre a rocha que é Cristo. Amém? A edificação, irmãos, é uma obra de paciência. Você pode construir um edifício com muita rapidez, usando madeira, feno e palha, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Veja como cada um edifica. O apóstolo Paulo diz que ele, como sábio arquiteto, lançou o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Como é que você está edificando a sua casa, a sua família? É uma obra de paciência. Você tem que cavar, até encontrar a rocha para lançar o fundamento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3 que Deus provará a obra de cada um. E diz, veja cada um como edifica. Ou seja, todos temos responsabilidade de edificar. E a igreja, irmãos, ela é a soma das famílias. Amém? Cada família, nós vamos ver isso mais para frente, ali em Neemias. Cada família deve estar empenhada, contribuir para a edificação do testemunho. Cada família, cada pai e mãe deve estar comprometido, não ter pressa, não usar nenhum atalho na edificação. É uma obra que é cansativa, é penosa. Jesus exerceu um penoso trabalho, certo? Ele viu o resultado do seu penoso trabalho. Amém? Você e eu somos fruto do seu penoso trabalho. Ele edificou com sangue e com lágrimas. E nós também devemos edificar dessa maneira, com esforço, com renúncia, com paciência. Nós vemos nas Escrituras que o lavrador, o agricultor, a sua obra é uma obra de paciência. Ele semeia com esperança e aguarda a chuva temporânea e a serôdia, para que possa frutificar. Assim nós edificamos, irmãos, com esperança. Às vezes olhamos para a nossa casa e ainda vemos tão longe de ser o ideal. Mas não desista. Siga edificando. Siga cavando. Siga regando com lágrimas. Até que você possa ver essa casa edificada. Amém? Então todos nós somos responsáveis. Todos nós, o Senhor conta com cada um de nós. E também Ele provará a obra de cada um de nós. O que nós queremos receber naquele dia? O galardão ou que a nossa obra sofra detrimento? Veja aí, 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim, verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de
pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Aqui, este dia, eu entendo que seja o dia do Senhor, onde Ele vai provar a cada um. Amém? E eu entendo que esse dia é o tribunal de Cristo. Quando o Senhor vai examinar a obra de cada um e vai dar o galardão para aqueles que fizeram a obra segundo o modelo. E aqueles que edificaram a sua própria maneira, essa obra vai ser provada pelo fogo e essa pessoa sofrerá detrimento. A obra sofrerá detrimento, melhor dizendo. Então o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificar nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja, irmãos, o que você quer receber naquele dia? A aprovação de Deus ou sofrer detrimento? Deus vai provar a obra de cada um. Por isso, irmãos, nós temos que, no dia que se chama hoje, amém? Nós precisamos acertar nossa vida. Nós temos que nos arrepender de toda a edificação que foi feita na carne. Toda a edificação que foi feita com madeira, feno e palha, que são materiais que tipificam a obra humana, a força do homem, a natureza do homem. A edificação, ela deve ser feita com materiais espirituais. Amém? Não com materiais vis que você encontra aos montes. O Senhor escolhe o melhor material para a edificação. O Senhor escolheu dentre milhões de Babilônia aproximadamente 50.000 material de primeira para edificar o seu testemunho. Você quer ser contado entre esses remanescentes que realmente pagaram o preço para ver cumprida a vontade de Deus? Ou prefere se acomodar com um cristianismo fácil na Babilônia, ali adaptado ao mundo, com padrões mundanos, com facilidades? Veja, todos nós somos chamados para a edificação. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus e lavoura de Deus. Todos nós. E o Senhor tem prazer no fiel, não no comum. Está lá em Timóteo, não me recordo que versículo, mas está escrito assim: que Deus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. É um texto meio enigmático, né? Deus é Salvador de todos os homens, obviamente, todos aqueles que se achegam a Ele por Jesus Cristo. Amém? Não é toda a raça humana, mas todos aqueles que se chegam a Deus por Jesus Cristo.
aqueles que creem no Evangelho. Deste Deus é o Salvador. Mas principalmente dos fiéis. Ou seja, dentro desses que são salvos por Deus, tem uma categoria em que ele tem especial prazer, que são os fiéis. Deus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Irmãos, que nós sejamos achados entre estes, entre os fiéis. O Senhor é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Veja aí, seguindo aquilo que foi compartilhado na semana passada, há 3 semanas atrás que eu compartilhei. Veja aí agora Neemias. Nós consideramos alguns trechos de Esdras, no que se referia à edificação, à saída da Babilônia, a chegada em Jerusalém e a edificação do altar e o restabelecimento do culto. Mas não parou aí a obra. O Senhor continuou a sua obra agora com a reedificação do testemunho. Fique com essa palavra na sua cabeça. Fiel. Amém? Esse é o nosso objetivo. Que nós sejamos contados entre os fiéis. Não se contente com uma salvação rasa, com uma salvação comum, mas nós sejamos achados entre esses fiéis. Neemias, capítulo 4. Vamos considerar alguns versos aí. Diz assim o verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Veja, irmãos, aqueles mesmos fiéis que reedificaram o altar e restabeleceram o culto, agora estão comprometidos com a edificação do muro, o muro da cidade, o muro de Jerusalém. Veja, sempre houve oposição contra o povo de Deus. Amém? Nunca foi fácil. Aqueles fiéis, aquele remanescente fiel, precisou atravessar uma longa distância, carregando toda a riqueza que foi devolvida para eles, objetos de ouro, coisas preciosas. Tiveram que atravessar um longo caminho, cercado de perigos, cercado de salteadores, para chegar lá em Jerusalém e restabelecer aquilo que havia sido destruído. Nunca foi fácil. Sempre há um custo, sempre há um perigo. Você está disposto a correr este risco para cumprir a vontade de Deus? Nós vemos aqui que o risco ainda permanece. Nós vimos o versículo na ministração anterior,
lá em Esdras, não precisa abrir, mas em Esdras 3, versículo 3, diz que o terror dos povos estava sobre eles, e isso os impulsionou ainda mais à adoração e a buscar a Deus. Nós temos duas opções. Quando você sofre oposição do mundo, ou você sucumbe àquela aprovação, ou você vai aos pés do Senhor para o adorar. Amém? E foi o que eles fizeram. Diante do terror dos povos que estava sobre eles, eles se empenharam ainda mais em restabelecer o culto a Deus. E agora, na edificação dos muros, o diabo se levantou. Aqui diz que Sambalate ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, daquele remanescente. Muitas vezes, irmão, nós sofremos escárnio do mundo. Os jovens, né, quando querem servir a Deus piedosamente, são escarnecidos por seus colegas, na escola, no colégio, no trabalho. E aqui nós vemos, né, a fala deles. Que fazem estes fracos judeus? Olha, eu acho que ele acertou aqui na palavra, né? De fato, eles eram fracos judeus. Obviamente que da boca deles, isso queria dizer, isso era um escárnio, isso era um desprezo, isso era um insulto. Mas de fato, aqueles judeus eram fracos. Irmãos, quando nós admitimos que somos fracos, nós corremos aos pés daquele que é forte. Amém? Que é o nosso Senhor. Nós, em nossa força, nós não podemos edificar nada. Não conseguimos. Nós precisamos daquele que é forte. Veja a igreja modelo, Filadélfia, lá em Apocalipse capítulo 3, diz que eles, embora tendo pouca força, eles não negaram o nome do Senhor. Veja em Apocalipse, marque sua Bíblia aí em Neemias, e veja aqui em Apocalipse capítulo 3. Verso 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. O Senhor, ele tinha acesso a essa igreja, havia uma porta aberta, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Voltando aqui em Neemias. Então, veja, versículo 2: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe a isto, sacrificarão. Lembra qual que foi a proposta de Faraó, quando lhe foi anunciado que o povo deveria sair do Egito? Para quê? Qual era o objetivo deles saírem? Para lhe fazerem uma festa no deserto, ou para me cultuar no deserto. Nós não podemos servir a Deus adequadamente no Egito ou na Babilônia. Você vê que a oposição do diabo é contra a tua adoração, contra a tua vida de culto a Deus. Ele pergunta: sacrificarão?
O mundo se opõe, irmãos, à nossa vida de culto a Deus. Ele não quer que nós adoremos a Deus como devemos. Ele quer sempre apresentar um substituto, alguma coisa diferente do modelo que nos foi mostrado. O faraó disse: podem ir, mas não vão muito longe. Sacrifica aqui por perto mesmo. O povo de Deus é um povo que deve ser separado do mundo. Não há como nós edificarmos no mundo. A Cabalaão, um só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Sim, o Senhor é poderoso para levantar um testemunho, mesmo onde só há escombros. Amém? Mesmo que pareça que a nossa vida não tem jeito, que a nossa família não tem jeito, que o nosso casamento não tem jeito. Não tem jeito para mim, está tudo arrebentado. O Senhor pode vivificar do pó as pedras que foram queimadas. Amém? E edificar um testemunho lindo para a sua glória mesmo. E seguindo a leitura diz assim: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Essa é muitas vezes a voz do diabo, né, que fala aos ouvidos do povo. Você vai tentar, mas logo vai ruir tudo novamente. Não dê ouvidos a Sambalate e a Tobias. Ouve o que o Senhor prometeu. Amém? E olha só, verso 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Vai ao Senhor, suplique a Ele, como nós lemos aqui, verso 6: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma vez estabelecido o culto, agora era um muro. O que o muro nos representa? Representa para nós. O muro fala do quê? Limites, separação. O muro nos fala de separação. Não é separação entre nós. Há muitos muros entre os irmãos que têm que ser derrubados. Esse muro aqui, irmãos, é o muro que protege, que guarda a cidade, o muro que estabelece limites. Nós precisamos estar todos juntos dentro do muro, do lado de dentro. Amém? A igreja tem muros. Muros não para separar os irmãos, mas para guardar, protegido os irmãos. Você tem que estar dentro do muro. Muitos se arriscam para fora do muro e vão experimentar coisas diferentes e podem estar correndo sério risco. Amém? Fique dentro do muro. Você vai estar protegido no muro. O Senhor, quando nos fala de comunhão, na figura do rebanho das ovelhas,
e do seu guardador, do seu pastor, ele as guarda, as suas ovelhas, no aprisco, ele as cerca. Não é para você sair aí por aí andando sozinho, correndo risco. Verso 6, a parte final diz assim: porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, quando o coração do povo se inclina a trabalhar, o que acontece? O muro é edificado. Amém? Os limites são estabelecidos, o povo fica guardado de invasores, de predadores. Amém, irmãos? Amém. Então pense nisso. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, todo o muro se fechou até a metade. Nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar. Não trabalhar no sentido do ativismo religioso. Que muitas vezes você pode esquecer de Deus trabalhando para Deus. Comece edificando a sua família, guardando a sua família. Você precisa se consagrar os seus filhos desde pequeno. Você quer que seu filho seja um trabalhador deste, fiel na casa de Deus? Comece dando o exemplo. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia e estamos ali passando pelo Pentateuco, pelos 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E uma coisa muito interessante me chamou a atenção. A gente já tem consideramos na semana passada, sobre a vocação de Levi. Deuteronômio 10:8. Nós vimos que a vocação de Levi é primeiramente cuidar dos interesses do Senhor. Trazer a presença de Deus tipificada na arca, ministrar diante dele e depois abençoar em seu nome. A terceira fase é dirigida aos outros. As 2 primeiras dirigidas ao Senhor. E uma coisa que eu nunca tinha atentado, veja que interessante aí em Números, nós vemos que em Números capítulo 1, Deus manda que Moisés contasse o povo, fizesse um recenseamento, contasse o povo. Números capítulo 1. E olha só, ele manda aqui, verso 2: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, segundo o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Ele fala assim: da idade de 20 anos para cima, todos em Israel que podem sair à guerra. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, toda tribo deveria ser contada da idade de 20 anos para cima. Mas em relação a Levi, olha só que interessante. Veja aí agora em Números, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque todo primogênito é meu desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi. Agora é Levi. Levi, que nós sabemos que foi a tribo separada para a administração do serviço no tabernáculo. Era a tribo encarregada de fazer o serviço na tenda da congregação. Era exclusivo para eles
O sacerdócio pertencia a Arão e seus filhos, e Levi devia servir a Arão, cuidando de todo o necessário para o culto a Deus. Esta era a vocação de Levi. Amém? E em Levi, como que era a contagem? Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. Os outros eram de 20 anos para cima. Levi era de 1 mês para cima. O que isso significa? Dedicação precoce. Aqueles que estão encarregados do serviço. E quem que está encarregado do serviço, irmãos? Todos? Amém. Acho que somos uma meia dúzia aqui. Uma meia dúzia de ovelhas pingadas. Todos? Você pode dizer pela fé? Todos nós estamos comprometidos? Amém? Todo filho de Deus é um sacerdote. Está dedicado a Deus. E aqui nós vemos que Levi devia ser contado de 1 mês para cima. Significa que os nossos filhos devem ser considerados para o serviço de Deus desde a mais tenra infância. Amém? Todos. Voltando aqui em Neemias. Eu tenho um grande encargo no meu coração, irmãos, sobre a geração que vai nos suceder na casa de Deus. Se nosso Senhor demorar, certamente nós passaremos e outra geração vai nos suceder. O mundo estará pior, porque é isso que a Bíblia nos adverte. Amor esfriado, multiplicação de iniquidade. Isso é o que o mundo reserva para as gerações futuras. E aí? Eu espero que eles sejam fiéis. Amém? Só que para que eles sejam fiéis, nós precisamos dar o exemplo. Exemplo de fidelidade. Não adianta você ficar criando os filhos numa redoma, tendo eles para si. Eles são do Senhor. E nós devemos entregá-los, consagrá-los, como o Senhor mandou fazer com todo o primogênito. Eles são do Senhor, são consagrados ao Senhor e ao serviço do Senhor. E nós devemos dar exemplo. Nós, na quinta-feira, tivemos uma reunião com os noivos. Na verdade, 2 pretensos noivos, né, que ainda serão noivos a partir de hoje, e mais a Isabel e o João. Tivemos uma reunião para considerar algumas coisas na Bíblia sobre o casamento. E, irmãos, este é o momento. Falo para vocês, cadê todos os outros? Lá em cima. Este é o momento de vocês realmente consagrarem a vida de vocês. Dedicarem a vida de vocês ao Senhor, ao serviço na sua obra. É a única segurança que existe para o casamento. E para vocês terem uma geração de piedosos, filhos piedosos, é vocês realmente se consagrarem ao Senhor e aos seus interesses
desde o começo da vida conjugal. Infelizmente, nós temos visto, ao longo dos anos, muitos casais se perderem. E às vezes estão dentro da igreja, mas estão mais ocupados com as coisas do mundo. Se você cuidar dos interesses de Deus, Ele cuidará dos seus interesses. O Senhor Jesus prometeu isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então veja, sobre a edificação, Neemias 4,14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então há um chamado aqui para você realmente guerrear pela sua família, pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, porque o inimigo é tenaz, o inimigo é insistente. Há um versículo lá em Eclesiastes que diz que não há trégua nesta peleja. Não há. É uma luta constante. Constantemente nós estaremos sendo afrontados e tentados pelos nossos inimigos, pelo inimigo da nossa alma. Mas o que a palavra nos manda aqui? Não os temais. Amém? Não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor. Nós devemos temer a Deus e nos lembrar do seu nome. Amém? Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Todos voltamos ao muro. Ou seja, todos devem trabalhar na edificação, todos devem cuidar de que estejamos protegidos dentro dos limites. Amém? Não ficar paralisado. Às vezes, irmãos, o medo paralisa a pessoa. A tentação era ficar paralisado pelo medo. Às vezes temos tanto medo que nos fechamos em nossas casas, no sentido de estarmos fechados entre nossa família, e não nos diluímos na comunhão. Estamos cuidando apenas dos nossos interesses. Está ali todo o casal de pombinhos na gaiola e os filhotinhos ali, e aqui estamos seguros, aqui está tudo bem. O Senhor falou na sua oração intercessória: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal do mundo. Amém? Nenhuma estratégia humana sua vai te garantir de estar seguro. Não. O que garante a tua segurança é você estar cumprindo a vontade de Deus. Amém? Todos devem se voltar para a sua obra. Verso 17. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que as carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. É a colher de pedreiro numa mão e a lança na outra. Isso nos fala, irmãos, de vigilância. Nós não podemos nos distrair e baixar a guarda. Amém? Verso 20. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus
pelejará por nós. Então aqui é uma exortação à unidade no serviço. Onde você ouvir o som da trombeta, se ajunta com o seu irmão e trabalhe com ele, ombro a ombro. Amém? Você está ouvindo o som da trombeta? É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou tocando trombeta. Espero que não seja ao vento, mas que cada um de nós aqui ouça o chamado do Senhor para estarmos comprometidos com essa obra de edificação. Verso 22. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Amém? O que esses versos nos ensinam, irmãos? Fique em Jerusalém. Primeira coisa, fique em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Permaneça no centro da vontade de Deus. Permaneça no lugar que Deus te estabeleceu. Permaneça no lugar da adoração, no lugar do culto, no lugar onde Deus é prioridade. Fique em Jerusalém. E aqui depois diz assim: nenhum de nós, nem os que nos seguiam, largávamos as nossas vestes. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Isso nos fala, irmãos, de intercessão constante, de estar sempre pronto, de estar consagrado. O serviço na casa de Deus requer consagração. Amém? Não é qualquer um que pode cuidar do serviço da tenda da congregação. Levi tinha que ser consagrado desde os 30 dias de vida. Amém? Levi não tinha parte com a herança dos demais. Isso, irmãos, é o que nos cabe também, porque nós somos este povo que vive para os interesses de Deus. Para encerrar aqui, volte um capítulo. E nós vamos ver aqui algumas ilustrações sobre quem deve trabalhar na edificação. Capítulo 3, verso 5 diz assim: e ao seu lado repararam, aqui os muros, que fala sobre a edificação dos muros. Verso 5: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a cerviz ao serviço de seu senhor. Aqui nós vemos que alguns se consideram nobres demais para trabalhar. Não é mesmo? Esse negócio de mexer com o povo aí não é comigo não. Nobres demais para trabalhar. Muitos se consideram assim na igreja. Na hora do serviço, somem. A gente tem que começar a fechar essa porta e ninguém sai daqui. No dia do JP, ninguém sai até que tudo esteja em ordem. Só ouvi um amém solitário. E meio fraco Você não deve se considerar nobre demais para o serviço. Aqui diz que eles não submeteram a sua cerviz. A cerviz aqui, é o pescoço. É aquilo que vai embaixo da canga, embaixo do jugo.
é onde coloca o jugo. O jugo é aquele instrumento para o boi trabalhar. Ele não pode escapar, porque ele está preso com um boi manso, um boi já treinado, né? Que é o Senhor Jesus. Amém? Ele sabe trabalhar muito bem. Ele é manso. Ele é o servo perfeito. E ele está te convidando. Coloque seu pescoço aqui. Toma sobre si o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Olha, irmão, você quer achar descanso? Trabalha. Esse é o caminho. Quando você está ocioso, a sua mente fica só conjecturando besteira. Cabeça vazia, oficina do diabo, já diz o ditado popular. Então você vai achar descanso quando você resolver se submeter ao Senhor e trabalhar pelos seus interesses. Não se considere nobre demais para o trabalho. Verso 8, do capítulo 3. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. Então nós vemos aqui, irmãos, que tem serviço para todos. O perfumista tem serviço também para o ourives, tem serviço para o alfaiate, né? Tem serviço para o engenheiro. Todos podem trabalhar, não importa a sua condição. Para os idosos, não, olha, irmãos, a Carla falou os idosos, né? Nós devemos estar com os idosos. Você pode pensar assim, você está falando isso porque você está se tornando um. Mas, irmãos, jovens, vocês têm que andar com os mais velhos. Não com jovens apenas. Esse negócio de jovem andar com jovem, de jovem ser pastoreado por jovem, isso é produto da revolução sexual da década de 60 do século passado. Foi aí que surgiu essa bobagem. Se você olhar as sociedades mais evoluídas do mundo, mesmo falando secularmente, os orientais, na cultura oriental, os jovens andam com os velhos, porque eles têm mais o que ensinar. Isso falando naturalmente, muito mais falando espiritualmente. Nós devemos aprender com aqueles que foram antes de nós. Temos que aprender com nossos pais e passar esse legado para os nossos filhos. Amém? Mais uma ilustração aqui para nós. Verso 12. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Nós não sabemos aqui a idade dessas suas filhas, mas certamente eram novas, eram moças. Então, veja, o Salum não falou assim, filhinha, não vai lá edificar não, porque vai quebrar a sua unhinha que você pintou, né? Aí você pinta as unhas numa cor diferente. Vai quebrar sua unhinha, filhinha, não trabalha não. Não, todas as idades devem servir. Amém? Crianças devem servir. Nós devemos ensinar nossos filhos a servirem desde cedo. Lembra que os levitas foram contados de 30 dias para cima. Verso 20 e
21, nós vamos considerar só esses versos e encerramos por aqui. Verso 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Então veja, reparou com grande ardor. Isso aqui nos fala de entusiasmo na edificação. Amém? Estar entusiasmado não é para sair arrastando o pé. Poxa, mais uma reunião de estudo. E visitar aquele irmão arrastando o pé, desanimado. Edifique com entusiasmo, irmão. Esteja nas reuniões. Amém? Procure saber a necessidade dos outros. Procure saber o estado dos irmãos. Edifique com entusiasmo. Nós vemos aqui que ele edificou com entusiasmo uma grande porção. Aqui diz que ele edificou uma outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe. Parece indicar que era uma distância grande, um pedação do muro. Mas para você edificar, tem que ter entusiasmo, tem que ter alegria, tem que ter ardor. Amém? Edificar com ardor no coração, com encargo pelas vidas, pelo testemunho. E por fim, verso 21. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Veja, que este Meremote, ele edificou em frente à casa de outra pessoa. Amém? Então nós precisamos cooperar na edificação. Às vezes o irmão tem dificuldade de edificar, não está acostumado, ou tem dificuldade, tem embaraços. Aí você vai falar o quê? Vai ficar suada a edificação dele? Está vendo? Edificou tudo torto o muro aí, tem que desmanchar e fazer de novo. Vai lá, ajudar ele, edifica na sua casa e coopera com o teu irmão na frente da casa dele. Amém? Para que todo o testemunho seja estabelecido. Amém? E o Senhor seja glorificado. A igreja seja edificada. Amém, meus irmãos? Então eu queria deixar esse complemento, daquilo que foi ministrado da última vez que eu compartilhei, e despertar o coração dos irmãos. Realmente tocar trombeta, para que cada um de nós aqui, especialmente os jovens, nós temos esperança nos jovens, e eu creio que essa esperança não será frustrada. Amém? Para que vocês de fato estejam comprometidos com a obra de Deus, que sejam contados entre os fiéis, entre aqueles em que o Senhor tem grande prazer. Amém? Vamos orar. Eu vou convidar que você se apresente diante de Deus em oração. Curve sua cabeça e fale, ore ao Senhor. Se você ainda está olhando para si mesmo e vendo ainda deficiências na sua casa, no seu casamento, há tempo, irmãos. O dia do Senhor se chama hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Acerte sua vida, se comprometa, se apresente ao Senhor. Senhor, eu quero fazer parte dessa edificação. Eu quero acertar a minha vida, a minha família. Eu quero levar toda a minha casa para o teu serviço, para os teus interesses. Amém? Se consagre ao Senhor. Essa é uma oportunidade. Pai Santo, nós te bendizemos pela tua palavra, pela tua instrução. E te bendizemos também, Senhor, por ter sido chamados para esta grande obra.
Ó Deus, nós sabemos de toda a oposição, ó Deus, e dos riscos, Senhor, que nós corremos, ó Deus, estando fora da Tua vontade. Nós queremos nos apresentar para cumprir a Tua vontade. Ó Deus, obrigado por esse chamado tão glorioso, Senhor. E havermos sido chamados para fazer parte, Senhor, dessa edificação. Para sustentarmos este testemunho. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã. Nós, crianças, jovens, adultos, idosos, sejam todos aqui presentes. Queremos nos apresentar a Ti, Senhor, para cumprir a Tua vontade. E também para pedir socorro a Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a correspondermos a tão grande encargo. Ó Deus, e recebermos tão grande honra, Senhor. Ó Deus, de cumprirmos a Tua vontade. De nos gastarmos, Senhor, em prol, Senhor, do Teu testemunho e da Tua casa. Pedimos em nome de Jesus, abençoa, Senhor, atrai cada um dos jovens. Ó Deus, que seja a motivação da vida deles, Senhor. Os Teus interesses, a Tua adoração, o Teu serviço. Pedimos em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Senhor, que estejamos distraídos ou negligenciarmos tão grande privilégio, Senhor, que o Senhor nos convida. Ó Deus, ajuda-nos a correspondermos a Ti, Senhor. Pedimos em nome de Jesus.